etapa. Nós tínhamos 14 temas até agora, síndrome do compartimento, essa coisa toda, né? Mas olha só, uma questão que provavelmente vocês saibam, né? Vocês estão estudando, vocês fazem questões, então, moleza, né? Para acabar com chave de ouro. Mas olha só que questãozinha legal para a gente tirar subsídios e para aparecer uma questão parecida. Uma paciente de 25 anos foi submetida à ressecção eletiva de segmento de cólon sigmoide de cerca de 10 centímetros devido à estenose intestinal ocasionada por endometriose pélvica. No pré-operatório, foi realizado apenas preparo de cólon distal com plister glicerinado. Durante a cirurgia, com duração de 4 horas, não houve extravasamento de fezes no momento da abertura colônica e foi realizada anastomose primária com fio inabsorvível monofilamentar. Para este caso, a antibiótico profilaxia adequada deve ser feita pré-operatório junto com infecção cirúrgica, uma questão de pré-operatório, um dos temas que também caem muito. E ele, obviamente, quer saber sobre antibiótico profilaxia. Essa é muito manjada. Nesse caso, a antibiótico profilaxia adequada deve ser feita como? No momento da incisão com dose única, no momento da incisão com repetição da dose a cada 2 a 4 horas e manter por 24 horas após a cirurgia, até 1 hora antes da incisão cirúrgica com repetição da dose a cada 2 a 4 horas e manter por 48 horas após a cirurgia, ou até 1 hora antes da incisão cirúrgica, com repetição da dose a cada 2 ou 4 horas, apenas durante o ato operatório. Então, gente, o que nós vamos fazer em relação à nossa cirurgia? Vamos lá, vamos apontar hashtag A, hashtag B, C ou D. Pré-operatório. Vamos lá, tempo rolando. Tem pegadinha nessa questão, hein? Tem pegadinha nessa questão. Provavelmente vocês já conhecem, já fizeram, sabe o gabarito. Eu sei de tudo isso, mas eu trouxe para alertar vocês em algumas coisas. Então vamos lá. 16% alternativa C, 83% alternativa D. Algumas pessoas no chat, alternativa A. Então vamos discutir aqui as pegadinhas. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa saber é classificar a cirurgia. Então foi uma cirurgia intestinal que entrou numa cavidade colonizada, mas com situações controladas, né? Quer dizer, não extravasou conteúdo, não contaminou, não fez infecção, conteúdo purulento, quer dizer, não teve falha da asepsia, antisepsia, enfim. Então, ela é uma cirurgia potencialmente contaminada. Uma cirurgia potencialmente contaminada é uma cirurgia que merece antibiótico profilaxia. Então, vamos lembrar uma coisa. Os antibióticos devem ser usados em cirurgia ou de forma profilática ou de forma curativa. Então, é importante a gente classificar a cirurgia em limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. A cirurgia limpa, a gente não penetra em cavidade colonizada. Então, por exemplo, uma tireoidectomia, eu estou aqui no pescoço, não tem nenhuma cavidade. Então, não precisa antibiótico nenhum. Muito interessante. Uma cirurgia potencialmente contaminada. Adentrei uma cavidade colonizada, mas de forma controlada. Fiz uma colectomia limpa, sem extravasamento. Fiz lá minha gastrectomia. Fiz lá a abertura da bexiga, tirei um cálculo vesical. Enfim, era uma cavidade, mas eu tenho uma situação, então vou fazer antibiótico profilaxia. Aí que vem o negócio. Essa cirurgia, ela era potencialmente contaminada, então vamos fazer antibiótico profilaxia. E alguns conceitos são importantes, né? Não tem aqui na questão, mas eu quero relembrar com vocês, que eu tenho um palpite horroroso que vai cair alguma coisa sobre isso. Então, olha só. Que antibiótico a gente usa? Vai a primeira grande pergunta. Nós vamos fazer o antibiótico de acordo com a microbiota da região a ser operada.
Então, se eu vou fazer uma cirurgia no trato urinário, nós temos lá bactérias eventualmente gram-negativas, então nós vamos fazer aí um espectro, né? Uma cefalosporina de terceira geração, eventualmente uma quinolona, mas as quinolonas, nós estamos aí, né, com grande restrição das quinolonas, principalmente em pessoas idosas. Se eu for fazer uma intervenção no trato gastrointestinal aguda, basta uma cefalosporina de primeira geração, muito bem, obrigado, né? É uma cirurgia eletiva, porque a gente sabe, mas trato gastrointestinal é E. coli e bacteroides frágeis, que é gram-negativo e gram-positivos anaeróbicos. Só que isso quando eu tenho a infecção instalada. Porque a gente sabe que inicialmente eu tenho enterococos, que são gram-positivos e tal. Agora, quando eu tenho a infecção, que eu tenho uma proliferação grande de E. coli e depois os bacterióides frágeis. Então, eu não preciso fazer profilaxia para cirurgia de intestino com uma cefalosporina de terceira geração com metronidazol. Eu posso fazer apenas com uma cefalosporina de segunda geração. Né? A Regina falou assim, cefazolina. Para cirurgia de cólon, lá onde eu trabalho, a gente faz cefalosporina de segunda geração. A gente faz a cefoxitina, que é uma recomendação da nossa CCIH, de acordo com o perfil bacteriano do hospital. Mas isso também varia de região para região. Agora, se eu vou fazer uma colecistectomia, uma cirurgia do abdômen superior, uma gastrectomia, uma cirurgia de obesidade, a cefazolina é de bom tamanho. Mas preste atenção numa coisa. Esse antibiótico tem que estar no pico de ação dele na hora que eu faço a incisão. Então, quem anotou a alternativa A, ela não está correta, ela está errada. Por quê? No momento da incisão. Eu sei que na vida prática, muita gente faz assim porque esquece de fazer antes. Na verdade, o antibiótico deve ser feito 1 hora antes da cirurgia. Pode ser, na hora que entrou no centro cirúrgico, vai pegar a veia, tal, o anestesista vai conversar, vai preparar, tem aquela moagem toda para começar a cirurgia, então realmente aí seria um momento ideal. Mas na hora da incisão, o pico de ação do antibiótico já existe. Então, essa alternativa A, ela está inadequada. A alternativa B falou que também é no momento da incisão, então está inadequada. Só que a alternativa B, ela fala uma coisa legal. Uma repetição da dose a cada 2 a 4 horas. Essa 2 a 4 horas, ela é se a cirurgia ainda estiver acontecendo. Quer dizer, durante a cirurgia, por exemplo, a cefazolina, que foi citada aqui pela Regina Flores, ela normalmente merece um repique a cada 2 horas. Então, se eu estou fazendo lá minha cirurgia, demorou mais 2 horas, faço lá a primeira cefazolina e assim vou embora. Né? É uma boa norma. Mas acabou a cirurgia, eu não preciso estar repicando, eu não preciso estar repetindo. E lembre-se uma outra coisa importante de antibiótico profilaxia. Nós devemos manter, e ela pode ser mantida até 24 horas. Alguns autores, até 48 horas. Não, 48 horas já é antibiótico terapêutico. Então, a alternativa C, você pode notar que é igualzinho a D. Até 1 hora antes da incisão cirúrgica, repetição a cada 2 a 4 horas, e manter 48 horas. A outra é manter só durante o ato operatório. Então, se eu tiver alguma insegurança e quiser manter mais um pouco, o conceito atual de antibiótico profilaxia é até 24 horas. Então, esse até 48 horas anulou a alternativa C, onde alguns marcaram como verdadeira. E a alternativa D, que é a correta, ele faz uma dose só e repete o tempo necessário. Não precisa fazer mais doses não, gente. Tá? Se a cirurgia foi limpinha, legal, não teve extravasamento, foi sob condições controladas, pode ficar tranquilo que não tem jeito. Agora, se ele falasse assim, não, eu vou manter até 12 horas, também seria correto, isso faz parte do conceito. Agora, como que a gente faz antibiótico terapêutico? Vamos imaginar que já tem um processo inflamatório instalado, mas sem formação de coleção purulenta, como uma apendicite flegmonosa. Aí é uma cirurgia contaminada. Eu vou usar esse antibiótico profilático, vou usar por mais tempo. Aí pode ser 48 horas, 72 horas, não preciso usar os 7 dias. Melhorou clinicamente, está tudo legal, eu já posso interromper. E a cirurgia infectada, eu já tenho coleção purulenta, é aquela apendicite com peritonite. Qual que é a diferença aí? Que eu posso coletar líquido para cultura e antibiograma. Posso não, devo. Começo com antibiótico empírico da microbiota. Opa, eu já tenho uma infecção purulenta. Né? Puxa, eu fiz lá a cefoxitina antes de abrir a barriga e era um apendicite dessa jeito. Então, vamos acrescentar um metronidazol.
E aí, beleza, a cultura antibiograma mostrou aí um bicho que é resistente a isso, aí vamos acrescentar e fazer o controle até quando for necessário para debelar a infecção. Então, esses são os conceitos de infecção e cirurgia nos dias de hoje. Não vamos esquecer disso. Então, olha só, até 1 hora antes da incisão cirúrgica, com repetição da dose, a cada 2 ou 4 horas, apenas durante o ato operatório. Tem uma última coisa importante sobre infecção e cirurgia pré-operatória, sobre antibiótico profilaxia, que eu quero que vocês lembrem uma coisa. Lembra que cirurgia limpa não precisa de antibiótico? Lembraram. Lembra que potencialmente contaminado eu faço a dose 1 hora antes e mantenho a cada 2 a 4, não preciso dar depois, eu dou só até 24 horas? Lembraram. Tem cirurgias limpas que eu preciso fazer o antibiótico profilaxia, são exceções. E eu acho que elas que vão ser perguntadas. Porque o manual da Anvisa de janeiro de 2019 está batendo bastante nessa tecla. O Antônio Marcos já captou a mensagem. Próteses. Então, se for uma hernia inguinal com prótese, precisa fazer antibiótico profilaxia. Uma cirurgia ortopédica limpa aqui no dedo, pôs uma prótese, pode fazer antibiótico profilaxia. Mas olha só, não é só prótese não. Tem outras situações que eu preciso fazer antibiótico profilaxia. Cirurgias da mama. Por que cirurgia da mama? Tecido gorduroso, mal vascularizado, se defende mal. Cirurgia da mama. Pacientes idosos, pacientes com comorbidades, imunossuprimidos, diabéticos descompensados. Então eu preciso fazer o antibiótico profilático também. Então cuidado com essa coisa. A cirurgia continua limpa, ela não mudou de classificação, mas ela é uma limpa que precisa de antibiótico profilaxia.